Segundo corte, episódio 5, temporada 2, filme Tar, take 2. Marca. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Tar. Enfim, eu acho que é a primeira vez nessa temporada aqui no Cinemação que eu consegui ler o roteiro definitivamente do filme que a gente vai falar. Foi um pouco rápido, eu vou confessar que foi uma leitura meio dinâmica. Não foi uma leitura detalhada, mas fiquei apaixonado e eu já vou antecipar que uma das coisas que eu quero que as pessoas façam é ler o roteiro desse filme, que é, assim, pura literatura. É lindo demais e é um filme complexo, cheio de loucura e por isso nós precisamos mais uma vez dele, o dono disso aqui tudo, o senhor Duca Mendes. E aí, Duca? Sempre tentando resumir as impressões, né, sobre o filme que a gente vai falar. Eu diria profissionalismo, frieza e questões. E uma coisa que não pode deixar de ser dita que é chique demais. Lindo, elegante, maravilhoso. E sabe que é uma coisa curiosa já antecipando tudo, né? Assim, o roteiro tem muitas direções que não aparecem no filme. Tem muitas indicações sobre a chiqueza que esse personagem, que a personagem tem. Sim. Porque, assim, em vários momentos, ele só não fala que a pessoa tá sentada num sofá. Ele diz assim, um sofá de couro de novilho novo, com um acabamento baseado em arte nouveau, Sim, com um marrom específico, sabe? Tipo, é muito... A alfaiataria de tal forma. Exatamente. Mas é aquela coisa do livro. Até né? o sommelier que serve o vinho deles no restaurante é citado um sommelier famoso da Itália ou da França. Tipo, um cara que é... Porque, na verdade, a escrita do roteiro tá assim, quem serve o vinho deles no jantar é o fulano de tal. E esse fulano de tal é um sommelier famosíssimo do mundo. Mas já tipo, eles realmente investiram muito nesse lance do chiqueza, da chiqueza. Da elegância, a elegância, né? A delicadeza dos detalhes. Aí, obviamente, o mais explícito é na direção de arte e tal, mas é o movimento de câmera. Eu acho que o filme tem esse tom o tempo inteiro de transportar a gente para um lugar. Né? O carro que ela usa, é tudo que não é só sobre dinheiro, sobre poderes, porque é rico, é isso, não é isso. Uhum. É como a coisa é contada de todas as formas. Então, acho que desde da produção em si, do casting, da direção de arte, como a gente disse aqui, até a forma de captar e deixar isso tudo como um pacote de elegância, e eu vou repetir essa palavra algumas vezes, provavelmente, eu acho que fica muito claro ali. É legal saber que no roteiro tem esses apontamentos pra gente ver que é o cuidado, né? Porque não foi citado à toa. Era, olha, eu quero passar isso, eu quero transmitir isso. Então isso é muito legal. A sofisticação tá muito clara na cinematografia, né? Na direção de arte, direção de fotografia, mas ela também tá na textualidade da coisa. Isso é realmente incrível. Bom, enfim, é um filme dirigido pelo Todd Field, que foi produzido, escrito e dirigido por ele. Eu, particularmente, não conheço muitas coisas dele. Foi talvez o primeiro filme que eu vi dele. Eu fiquei encantado com o roteiro do que ele escreveu. Esse é um roteiro oficial da Focus. Eu achei no site da Focus. Então, acho que talvez seja a primeira vez que a gente vai fazer um episódio que o roteiro é o mais perto do que seria o oficial, né? Deles. E eles, inclusive, nas primeiras páginas do roteiro, na capa e na contracapa, geralmente são coisas de produção que eles colocam ali já tá dizendo, tipo, você vai ler o filme, mas com certeza ele tem que durar mais ou menos umas 2 horas. É claro que porque você tá lendo ele vai ter explicações que vão para além do que o filme vai conter. O filme talvez seja maior e tenha mais cenas do que a gente conseguiu escrever. Tipo um recado mesmo, Visão. Você vai ler, mas não pensa que o que você vai ler é a experiência do filme. Porque ele de verdade vai ter que depender de outras coisas. E, de fato, a primeira cena do roteiro não é a primeira cena do filme. É engraçado, vou só citar aqui rapidamente, porque eu fui ver numa sala aqui que quando foi começar o filme e tal, ainda nos trailers ali, na pré, né, começou a dar um problema de projeção. E aí os caras, não, desculpem, vamos retomar. Aí acende a luz, eu falei, nossa, que experiência. Aí beleza.
galera da pipoca. Eu falei, é bom que acaba a pipoca rápido, aí tá beleza. Quando ele soltou o filme de novo, que teve a cena do celular ali, do smartphone filmando, e entrou o crédito, eu falei, putz, pulou pro final, o cara vai parar, vai começar de novo. Eu juro que eu pensei isso, porque assim, não que isso seja uma novidade no mundo do cinema, sim, outros filmes já tiveram isso. Mas naquele contexto eu falei, nossa, pulou pro fim, o cara vai ter que voltar o clipe. Então, assim, mas é um negócio que já é uma proposta diferente, né? E é muito curioso, o texto do roteiro é incrível, porque ele põe no overtune, né, tipo abertura em francês, que também é um termo usado muito em música erudita, música clássica, né? Não sim, música erudita. Mas a primeira coisa é tipo isso, overture, Yurdu Guðnadóttir, nunca sei falar o nome dessa mulher, e Yurdu Guðnadóttir at full tilt. At full tilt significa no talo. Ela ao máximo. Tipo, a primeira coisa difícil, no talo. Eu achei muito curioso, porque é uma parada de dizer assim, não é dizendo se escuta uma música... Não. É o nome da compositora ela é maravilhosa. No talo. Maravilhoso. E toda a escrita, cara, quando ela acorda, alguma coisa tá fora de foco, a gente não consegue entender. A meia distância, a gente vê a postura dela sentada e tal. Toda a escrita do roteiro inteiro é uma linda poesia, assim, vai realmente com um aspecto muito, muito inteligente de sofisticação do que significa a descrição abstrata, poética de uma coisa que é justamente a música. Eu achei isso curioso porque o filme é sobre música, no fim das contas. É sobre esse lance da musicalização da estrutura artística, né? Ou seja, você pega um elemento que significa estruturas mentais de expressão artística, sei lá, mas transmutado por um universo que é muito universal. Se tem uma linguagem artística que pode ser considerada mais universal do que quase todas as outras, essa será a música. Sim. Porque ela é, de fato, algo impensável, né? Na sociedade de traduções, né? Tipo, ainda mais a música instrumental, que você ainda não tem a barreira do lyric, do idioma, da letra. Do idioma, né? Não, você tem só uma estrutura emocional colocada. Então, é de uma sofisticação. E aí, claro, eu acho que o filme discute bastante essas coisas e a gente vai, obviamente, falar desses assuntos, porque tem uma questão de empáfia da música chamada erudita e música popular, né? E se você... Eu fiz uma faculdade de artes. A primeira faculdade de artes que eu fiz, eu tive muitos professores que, de fato, enfatizavam muito isso, de dizer, não fala por aí música erudita, música popular. Você tá parecendo que você tá querendo dizer que existe uma música que tá vinculada ao estudo. Sim. E toda música, ela é vinculada ao estudo de alguma forma. Também não. Quer dizer, tipo, não é isso que vai definir a estrutura estética. Não existe estética erudita. Né? Erudição no sentido de aprendizado acadêmico, você pode fazer isso com um cancioneiro de rabeca. Sim. E você pode pegar Antônio Nóbrega, por exemplo, e destrinchar toda a estrutura dele. Você pode pegar o Elomar e destrinchar toda a estrutura dele. Você pode pegar Los Hermanos e destrinchar toda a estrutura dele e botar, isso aqui é um estilo tal, então por isso tem esse tipo de guitarra e tal. Você pode transformar qualquer coisa em uma estrutura mais erudita, passando a estudá-la academicamente, por exemplo. Mas isso não significa que ela vai ser melhorada ou piorada, né? E não significa que a música feita com uma pessoa que não estudou teoria musical, que ela não é uma música erudita, no sentido de estudar da dedicação. Perfeito. Então é uma discussão que é comum na academia se fazer, mas ao mesmo tempo também a gente escuta muito por aí na vida fora, das pessoas se referindo à música erudita, música de gente que vai de terno e gravata. Eu ia até te interromper aqui fazendo um adendo justamente com isso, sobre isso, que a música clássica ela sofre. Eu digo sofre porque eu acho injusto essa coisa, não só a questão do eruditismo, mas assim, a música clássica é do rico, ou não é popular. Isso. Né? Isso é um negócio muito triste, porque a música é a música, e nesse caso, embora esteja ilustrado com um pouco que a gente falou ali no começo de chique, elegância, tal, a música, eu acho que ela tá muito mais para contrapor a personalidade da personagem do que propriamente, é uma música clássica porque ela é uma mulher rica, ou ela é rica porque faz música clássica. Uma das primeiras coisas é tentar desvincular essa coisa de dizer, mas tá vendo? Que ela é um maestro, e ela tem um Porsche, e ela é isso, e por isso tem a riqueza da casa, porque é música clássica, porque ela... Não é, a música é a música. E se a gente sente, é porque ela é pra todo mundo, não é por uma questão de classe. Isso se debate muito. E no filme tem esse ponto, quando ela vai encontrar a esposa dela, Sim. e a esposa tá tendo uma crise,
ela faz uma piada que é muito interessante, que tem a ver com a questão. Ela faz, não, vamos tentar baixar o batimento. O BPM. O BPM. E ela bota um jazzinho. Jazzinho que seria uma espécie de música popular, digamos. Que é uma música de boteco. Tipo, vamos botar a música de boteco em 60 BPMs. Um pouco mais baixa, pro coração vibrar um pouco mais Aí ela baixo. faz a piada do tipo, não, na verdade é em 64. Então isso é muito O que legal, uma piração minha, mas pode ser uma... Eu não vou botar isso na nossa análise de cena, mas eu vi, porque depois que ela tá correndo, e aí rola todas as coisas, e ela recebe o livro, e tudo acontece, aí tem uma hora que é meio fantasmagórico, que tem um metrônomo batendo sozinho na casa. Vamos comentar só. E o metrônomo tá a 128, que é o dobro do tempo do 64. Não, e eu acho que, obviamente, né, mas acho que assim, o metrônomo ele funciona muito como aquele terror psicológico. Sim. Porque assim, é alguém que liga o metrônomo? Não é. É o ouvido dela absoluto que tá ouvindo coisas num lugar... Na verdade, a mente dela preocupada com algo que tá no entorno da vida dela, ou do que ela está focando. Então, eu acho que o símbolo, o metrônomo, ele é muito legal. Porque ele traz o tempo inteiro uma coisa quase que aterrorizante, assim. Não é sobre ele estar clicando ou ter ele ligado sozinho na sala e tal. Sim. É sobre aquilo que tá na cabeça dela o tempo inteiro, ou ela tá procurando esse metrônomo, né? Então... Obviamente, por que não brincar também com a coisa do tempo, né? Pra botar gente o dobro do tempo que a outra fala. De medir. Maravilhoso, maravilhoso. Eu achei fantástico. Eu falei, cara, aí eu fui ver, eu falei, não, peraí, por quê? Porque, óbvio, isso que o Duca falou. Eles, vamos botar esse símbolo aqui, esse metrônomo tem que estar batendo. Sim. Mas entre ele tem que estar batendo, ele poder bater qualquer lógico, BPM do planeta, qual? Aí vamos pensar num que tenha, eventualmente... Eu não sei se tem significado. Mas eu acho que tem relações, claro. E eu acho curioso porque o filme faz essa brincadeira o tempo todo, né? Com essa coisa meio fantasmagórica. Tem todo um lance de coisas simbólicas que acontecem e eu achei muito interessante porque ele não explica, ele só perpassa. Isso é muito, muito curioso. É um pouco perigoso no aspecto de evitar que a plateia goste ou não goste, sabe? Tipo, essa é uma preocupação que às vezes o produtor, a pessoa que cria, ele tem que ter, né? A gente, obviamente, faz a arte pro público, então a gente espera que o público goste, obviamente. Porém, entregar 100% tudo pra plateia, às vezes trata a plateia como uma espécie de burro, né? Tipo, tudo tá explicado, tudo tem um porquê, tudo... E nesse filme tem vários buracos que simplesmente deixa pra lá, sabe? O metrônomo tá tocando, não se sabe, não se explica e não se volta nesse assunto. Então, mas é engraçado, porque assim, é uma coisa que a gente aprende na arte, assim, se tá em cena, tem porque tá ali. Se tem esse viés, né, pra aquela pessoa que ela tem que ser um detetive da trama, né, o espectador que é o detetive. Não, vou descobrir, eu vou tentar ver quem matou, né, a gente sempre fala isso. Então, já que tem spoiler aqui, você que está nos ouvindo, a gente sempre acaba falando de coisas. Se você não viu o filme, você vai ouvir coisas aqui que a gente vai não estragar a sua experiência, mas a gente vai soltar umas coisas aqui. Então, né, a menina que é assistente, você pode ir por um viés assim, pô, será que é ela que entrava na casa e ligava o metrônomo para aterrorizar a maestra? Né? Então, você pode entrar nesse lugar, mas não é, eu acho que não é isso. Eu já prefiro muito mais entrar numa coisa particular dela, né, da cabeça dela, mas é o que você falou, se tem um tempo, se tá em cena, talvez seja pra gente ter essa discussão. E não importa, na verdade, a explicação. O livro dela desaparece, e ela, tipo... E também não se cita se ela achou, se pegou, e são várias coisas que isso... O livro que ela encontra, que mandam pra ela, né? Sim, o livro que mandam pra ela também. A gente vê o que é isso e fica por isso. E a gente vai percebendo esse caráter meio do terror no aspecto histórico, literário, que é algo que você não sabe, não consegue entender e vai te dando medo lá na frente. E, mais ao mesmo tempo, deixando a plateia nesse escuro. Deixando a plateia como contempladora da história, né? E isso é muito inteligente porque, trata a gente como inteligente. A gente tem que, de verdade, se esforçar um pouco. Porque a gente não sabe quem é o cara com quem ela tá jantando. Até metade do caminho, a gente não sabe quem ele é. Ele tá lá só conversando e você não sabe e eles não se preocupam em ficar te explicando. Você vai ter que se esforçar para aos poucos somar informações para que no final você tenha um resultado. E esse resultado, ele pode ser abstrato o suficiente que não seja o somatório necessariamente de pequenos puzzles que foram te dados no início ao fim. E isso tem tudo a ver com a própria estrutura da musicalização, da criação musical. Porque são coisas que você faz e vai para um lado e vai para outro. Eu não sou o músico do programa, o Duca que é. Não, mas acho que você tá dizendo de uma forma muito... Mas tem a ver muito, isso, né? Tipo, você vai resolver montar uma coisa. Eu vou botar um maior aqui. Existe toda uma teoria que às vezes pode embasar, mas também
não precisa. É o sentir, né? É o sentir, Exato. E aí, essa montagem não necessariamente está dizendo uma única informação. Pode ser um somatório de coisas que também, ao final, não significa o desmembramento individual de cada elemento colocado. Pode ser só uma grande música que tenha tema triste, mas não feita em nenhum momento com uma escala menor. Em nenhum momento você sentiu essa estrutura criada para ser triste, mas ela no todo, por algum motivo, gera essa sensação. E é exatamente o que o filme propõe como criação. O cara escreveu pensando nisso. Tem coisas que são colocadas, que servem para marcar características do personagem, mas que não somam na história, mas que vão somar ao resultado do filme, mas que não fazem parte do enredo daquela informação. Quando a gente arranja, né? Porque normalmente a gente criou a música ali no violão ou só um piano, você criou, aí você vai arranjar. Aí você vai escolher como vai ser a bateria, como vai fazer, tal. E às vezes um elemento sozinho, ele não é nada. É exatamente isso. Né? Você bota um plim, você bota um synth, você bota um flim, você bota qualquer coisa que você coloque, às vezes aquilo sozinho não tem nem porquê. Mas quando ele tá junto com outras coisas, e eu acho que a personalidade, ela é isso, né? A vida dela ali é isso. Não dá pra falar assim, ela é fria, ela é tóxica, tudo bem, ela é tudo isso. Mas como essas coisas se dão? Por que essas coisas acontecem dessa forma? Como as pessoas reagem? Então, nesse filme, sempre que eu me peguei tentando analisar algo, eu via que eu me perdia rapidamente, porque o algo, muitas vezes, não me dizia nada, né? O que me dizia era aquele algo dentro do contexto. Eu recebi algumas mensagens, poucas, mas algumas mensagens sobre o episódio anterior, e tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção antes da gente começar o nosso episódio. Um é que eu Heineken, o meu CPF, eu preciso me desculpar pela edição do episódio passado, porque o que aconteceu? Eu fiz uma coisa que tá me consumindo a alma. Por isso que eu quero me desculpar. Eu quero me desculpar. Nem eu tô sabendo o que é. Fique claro. Ouvintes, tô com vocês. Eu não vou me justificar, porque o erro foi meu e foi um erro muito noob. Um erro assim... E já passou. Mas assim, se tu reparar o episódio, vários momentos o áudio tá meio muito próximo uma coisa da outra. Então, uma das ideias da gente ter um episódio sobre um podcast sobre edição é pra chamar a atenção que a edição é uma coisa que tem que estar escondida e desaparecida. Pra você fluir na história e nem perceber que a edição existe. Então, o mais legal é quando você não percebe que a coisa foi editada. Então, nosso objetivo aqui é chamar a atenção pra edição, justamente porque o objetivo da editora ou do editor do filme é se esconder na edição. E a gente tá fazendo o processo inverso, tentando chamar a atenção. Então, pra ser honesto, o nosso episódio, ele quase é 100% editado, mas ele quase não é montado. Então eu nunca pego assuntos do final, do meio e trago pro meio, início e tal. Sim. Do jeito que a gente fala, é o jeito que ele fica. A única coisa que eu tiro são pequenas demoras pra falar uma coisa ou outra, até pra ele ficar mais ou menos 1 hora. Por algum motivo que eu meio que desconheço, mais ou menos entendo, aconteceu algum problema com o Logic, que na hora que eu fui removimentar algumas coisas pra botar música no posicionamento e tal, ele meio que juntou todo mundo e aproximou os clipes cortados uns dos outros. Então o que aconteceu é que a fala tá sendo terminada no clipe anterior e meio que já emenda com um próximo momento em que ela tava cortada. Se a gente na vida real tinha uma pausa entre a sua fala e a minha, ele ficou tipo como se eu falasse o tempo inteiro em cima de você. Tipo, você terminou de falar, não entre a gente, ficou entre cada pessoa, é isso que é o estranho. Tem alguns momentos no início em que eu começo a falar antes de ter terminado de dizer alguma coisa. Sabe? Tipo, fica fica 2 frames antes de terminar a última fala, eu já tô começando a próxima fala. Ah, entendi. Tem um detalhe muito pequeno. Uma palavra que você tá terminando a palavra, o outro você começa a falar em cima de você. Exatamente. Eu não reparei. É um erro bem de iniciante. Sim, não é. De aproximar as coisas. Foi um acidente. Foi um acidente, Mas eu queria me desculpar. E a outra é que tem um assunto que é muito interessante, que a gente citou, que eu citei, algumas pessoas levantaram essa questão, é que quando eu falei da cor do rosto da atriz, que ela tá puxada para um tom laranja, que é um tom normal, eu estava me referindo a uma pessoa branca caucasiana. E aí algumas pessoas falaram, peraí, mas você vai chamar de normal? A cor negra não é normal? E esse é um assunto fantástico
fantástico da gente discutir, porque a colorização bate muito especificamente no Vectorscope, que bate especificamente no que a tecnologia entende como o que seria normal para ser identificado como pele humana, e isso, obviamente, está calcado numa estrutura caucasiana de homens brancos que definiram os computadores. Cara, esse é É um assunto tão muito longo gigante, e delicado. e eu acho o cara. máximo, e a gente vai falar, porque a gente tem 2 filmes programados lá na frente que Sim. tem uma base muito forte de colorização, inclusive com mudança de tom de pele dos atores. E aí a gente vai deixar esse assunto para ser desmiuçado lá na frente, Sim, quando o assunto for pertinente, porque não faz sentido eu entrar antes desse episódio, um monte de conversa sobre colorização, que é um assunto que eu discuto com meus alunos aqui, quando a gente começa o tópico de colorização, colorir o filme, e aí a gente começa a falar de, não, vamos trazer a saturação, e aí eu uso exemplos de casamento, de coisas que você precisa dar um tapa mais forte na cor, e aqui Sim. eu trabalho muito com outras etnias, né, com gente enfim, de mundos étnicos diferentes, né? Indianos, coreanos e tal. Então é muito comum a gente ficar dessa discussão na sala de aula sobre o quão vermelho eu posso fazer a pele de um indiano, ou o quão negro eu posso fazer a pele de uma pessoa sul-africana, ou o quão branco eu posso, ou quão rosa eu posso fazer o caucasiano. E todo mundo é meio laranja, no fim das contas. O ser humano é laranja. Então, mesmo ele sendo negro, branco, enfim, a gente não tem gente verde ou, sei lá, azul totalmente, né? Mas a gente tem um espectro entre o negro profundo e o branco profundo, o albino. A gente não é branco, né? Branco. E também a gente não é preto, cor preta, né? A gente tem uma tonalidade de pele que é um range que poderia ser chamado de laranja, sei lá. Enfim, é um assunto muito legal. Eu discuto bastante isso com os meus alunos. E aí, em chamar a atenção, eu queria chamar essa atenção também pra você, se ouviu o episódio anterior. E eu citei, rapidamente, a pele dela tá puxada mais pro tom normal, mas eu tava usando o Vectorscope aqui, que é uma referência de cor humana dentro que a máquina entende como cor humana. E eu tava chamando normal o vetor. Na verdade, eu acho que é muito mais do que usar vou corrigir para o tom de pele normal, vou corrigir para o que ele me diz o que é um tom de pele, seja ela qual for. Na verdade, acho que é esse o nosso erro, o nosso hábito de inconscientemente, enfim, acabar falando que ali a pele normal. A pele normal não existe. Então, assim, mas existe tonalidades de pele e se encontra dentro daquele lugar. Então é referência do software para tons de pele. Belíssimo assunto, belíssimo flag. Obrigado, ouvinte, né, que deu esse toque, porque a gente está aqui para justamente corrigir, melhorar. E é isso. Demais. Bom, ele foi dirigido por esse Todd Field, né? Escrito e dirigido por ele, então, e produzido também, ele assina a produção, então você sabe que é um filme que tem, como a gente já disse aqui, esse caráter bem autoral do início ao fim, então tudo que a gente pode atrelar ao diretor, ao filme e à história, tá tudo meio que caindo sobre a responsabilidade da chancela da mesma pessoa. Isso é muito interessante. Mais um filme com o laboratório da Company 3, né? Mais um filme colorido por eles, de novo, né? Acho que sei lá. Acho que os 4 últimos episódios a gente falou isso. É o monopólio, né? É o monopólio Company 3. É um filme que tem o score, né? A trilha sonora é da Hilda. É tipo como se fosse a Hilda, né? Hilda Gnadottir. Inclusive é citada no filme, né? Ela fala que a Tar fez até parcerias com ela e tal. Eu achei muito curioso, ri na hora. Ela, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, mas eu acho que ela fez Joker, né? Ela ganhou o Oscar por Joker. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E também concorreu ao Women Talking, que tava concorrendo também nesse Oscar de novo. E o Todd Field, depois que eu fui ver, que ele é de olhos bem fechados como ator, não é isso? Acho que ele como diretor... Ele atuou nesse filme. Né? Então ele é diretor de porque eu lembrava dele como ator. Realmente eu não tinha me ligado de filmes que ele tinha dirigido. E aí o filme foi cortado pela Monica Willy, tem um podcast com ela, depois eu vou indicar. Também não conhecia, também não tinha esse contato, mas arrumei o e-mail dela. Já mandei um e-mail pra ela. Pra falar que a gente tá fazendo um podcast que a gente gostou muito. Vou tentar mandar a pauta e as coisas que eu achei aqui, as curiosidades. Legal. Vou tentar entrar em contato. E tem outra curiosidade também, que é um filme feito com 385, se eu não me engano, pessoas de head, filmmakers envolvidos no filme. Então é um filme relativamente médio pra grande, só que ainda com porte, né, porque tem grandes, Kate Blanchett, mas é enfim, um filme de gente grande. Gente grande demais. Nos créditos tem lá, agradecimentos. Porsche.
Hermès. Então, assim, essa galera deve ter ajudado, falando assim, olha, não precisa pagar o figurino não, a gente manda, a Porsche elétrica a gente manda. Manda um carro. Que é importante, é parte importante, né? Total, porque faz esse sentido do filme todo excitado, esse lance da sofisticação, que tem a ver com o arco dela, né? Tipo, ela sai de um lugar em Berlim, a capital da capital do primeiro mundo, né? Que, tipo, o pessoal hoje associa muito a Tóquio, sendo o lugar mais primeiro mundo do mundo. Mas Berlim não deixa de ter essa super ultra sofisticação. Ela vai ser a head da orquestra da cidade, tipo... que é sabe, referência, né? A referência da referência da coisa, dando aula numa super faculdade absolutamente privilegiada. Pensa que é uma sala de aula, aquela faculdade, a sala de aula, para música de câmara, com todo o tratamento acústico perfeito. Não é só que é bom. Perfeito. E são 5 alunos espalhados ali. Ou seja, isso significa que não é só um bando de moleque junto para estudar música. Não, são 5 pessoas selecionadas no planeta de etnias e idades diferentes que estão lá selecionadas para estarem lá aprendendo o melhor do suprassumo que a academia produz de música chamada erudita. E ela consegue trazer uma situação ali que por isso que eu falei questões, não, você tá aqui por causa do nome, você tá aqui estudando por causa disso aqui, porque você tem uma marca, você tem um brand em volta. A música não é isso, então ela traz isso, só que assim, é conflitante, porque assim, é lógico que ela fala isso por estar ali, né, que é o que a marca representa, né, e é o que você falou, é uma sala assim, uma sala São Paulo, que é uma das melhores acústicas do mundo, pro cara estudar. Todos os pequenos detalhes, eles são bem calcados na realidade, né? Então você tem a pessoa mexendo no TikTok, você tem a pessoa falando da pandemia, você tem a pessoa falando de coisas que são da realidade do momento. E aí entra na questão que é, mais uma vez, cumprir o check de falar do realismo, em termos de aspectos de interpretação naturalista. Esse filme tem coisas muito teatrais de interpretação. A cena que talvez seja a mais famosa dela nesse filme, que de fato a gente também não vai usar essa cena como referência aqui, porque ela é muito grande, são mais ou menos uns 12 minutos de um take único, que só dá... E assim, não é que... Gente, pelo menos eu acho, talvez eu possa estar errado, mas eu acredito que eu não estou errado nisso. Não tem corte, cara. Não, eu acho que não tem corte ali. Tipo, de verdade, ali a gente pode ter uma cena que é 100% natural. Como é que você chega na estrutura de interpretação que a pessoa faça aquilo se você não tem uma mínima perspectiva de pós-modernismo na interpretação com depoimentos pessoais, da diferenciação do que é o outro do que é você, num nível muito pequeno, no range muito pequeno, porque assim, não é blocking que funciona, é de verdade uma estrutura teatral, a gente treina, ensaia, você pega o personagem, mas assim, as falas, os trejeitos, as coisas, assim, só faz. Porque a câmera vai captar e o que rolar é o que rolou. A realidade vai ser representada aqui. Então essa é uma forma diferente de pensar que não é um long shot, que eles treinam e fazem um rehearsal, um ensaio super bem coreografado para poder não acontecer o erro, como por exemplo acontece no filme do Marighella. Abertura, que é um super long shot, que até tem umas cenas escondidas, uns cortes escondidos. Aqui não tem. Eu acho que não tem corte escondido aqui, cara. Baita atriz. Porque ela tá ali real. Assim, como é que ela tá fazendo aquilo e você passa a acreditar que ela é maestro, que ela é aquela pessoa. Você fala assim, cara, eu tô vendo uma pessoa da vida real falando isso. Porque é diferente quando você vê o Joker encenando, atuando, representando um palhaço, ou seja o que for, né? Aqui é uma pessoa da vida real, e como é que você faz uma pessoa da vida real se você não é aquela pessoa e é tão natural, tão realista, que é aquela coisa da minha perspectiva sobre o que é um maestro da sinfônica, filarmônica, enfim, né? Então isso é fantástico, assim, porque é meio que a cena, é o que você falou, vamos procurar você, faz aí que a gente vai te achar, a gente não vai cortar, eu quero que você seja essa pessoa no máximo dessa atuação, né? Eu acho que a gente até já discutiu isso em algum episódio, não sei se já nessa temporada 2, mas em algum momento. E a gente ainda vai falar sobre isso, porque o outro filme que eu quero que a gente discuta vai ser o Cidadão Kane, que é o marco do realismo. Então, assim, a gente vai falar sobre o realismo no sentido histórico, chato, e vai ser tipo um programa que a gente vai ter que se segurar, gente, porque vai ser tipo 1 hora só de introdução. E é isso aí. Mas assim... É preciso. Existe uma diferença, eu acho, muito clara entre o que é uma representação de uma realidade do que é uma atuação de uma realidade. Até a palavra representação
em termos de português, a palavra representação já significa que você faz uma representação de algo e vem um pouco do discurso do direito, até de você fazer uma procuração sobre uma pessoa, que ela age como se fosse você na sua ausência, que é a representação da pessoa, né? Ou seja, eu não posso fazer uma coisa no Brasil, porque eu moro no Canadá, então eu mando uma procuração pro Duca me representar. Sim, então, qualquer que o Duca, em relação, sei lá, à minha conta do banco, qualquer coisa que o Duca assine em relação ao meu banco, vai significar tal qual se fosse eu fazendo. Então, é a mesma coisa de uma representar do que eu significo pro banco. Quando você trabalha no aspecto mais realístico de interpretação, você tem uma estrutura um pouco mais simbólica, porque você interpreta a criação daquela realidade, mas ela não é uma representação daquela realidade. Então, o movimento naturalista foi um pouco desse caminho. Claro que a gente está falando de um período de 1900, então, assim, não é exatamente um recorte da vida, da realidade, o que esse filme tenta trazer. O filme tem, pela perspectiva estética como um todo colocada, ou seja, production design, o tipo de câmera que eles usaram, a colorização, é tudo muito naturalista. Eles usam produtos que existem dentro da realidade, com marcas que estão colocadas, com músicas e músicos e compositores que existem. Eles não estão falando de coisas abstratas. Estão falando de compositores que existem por aí. O público relaciona com a realidade absolutamente. Só que o que ela faz é uma representação de um personagem que também não existe. Porque essa personagem não existe, né? Eles criaram, inventaram a personagem. Então não é uma biografia dessa figura, porque ela não é uma representação. Continua sendo uma atuação realista, mas ainda não representativa. O que significa dizer que o trabalho que ela teve que fazer, como atriz, é além do que só representar uma realidade que existe. É criar uma coisa simbolicamente, mas tratá-la como se fosse representação. Então, assim, eu não sei se tem como chegar mais perto de uma qualidade do que isso. Pra mim vai ser o topo final. É uma referência porque é de uma sutileza de pequenas coisas pra poder exemplificar tudo que tá colocado. E aí eu vou chamar a atenção lá na cena, quando a gente for falar, especificamente de como eu acho que é uma super inteligência da montagem de deixar isso acontecer. Porque o que eles fazem é um produto realista, é um produto da realidade. Só que existe um monte de coisa por detrás disso. E uma coisa que o realismo, como movimento artístico até se propunha, é justamente questionar um pouco a realidade. Era questionar por que a gente está fazendo isso. É um pouco do que a ficção científica se propõe a fazer. Embora seja uma estrutura mais fantástica. Mas até porque existe o próprio realismo fantástico, no sentido que parece contraditório, mas não. No sentido de você questionar, tendo a realidade estabelecida, questionar se ela é aquilo mesmo, se acontece alguma coisa por detrás. Por isso que o filme tem várias estruturas meio fantasmagóricas. No sentido de coisas que acontecem que não fazem parte necessariamente de uma estrutura real da vida. Porque se ninguém, gente, mexe no metrônomo, o metrônomo não ia mexer sozinho. Exato. Só que nesse filme ele tá lá. E o que significa que faz ela ficar pensando? Ou eu tô doida, ou eu tô vendo coisas, ou a gente fica, tá, mas então tem um fantasma? Tá, então, tipo, a gente fica tentando achar e questionando a realidade. E é isso que acontece com o arco dela. Ela começa numa realidade e ela vai até o final pra poder questionar a própria realidade dela e cai na única realidade que ela teve, que é o que acontece quando ela tá lá na casa dela, velha, vendo a TV. Ela cai no único lugar que ela sempre teve, que é um cara falando que a arte é acima de tudo, e o que ela diz pro garoto Alex também. A arte é mais importante até que a moral e o caráter da pessoa. Então a pessoa pode ser uma pessoa péssima, que ela vai continuar sendo um produto artístico excelente. E isso tudo tá dentro de uma estrutura muito simples, porque é uma retrato da realidade o filme. Então, assim, eu fiquei abismado quando eu assisti. Eu fiquei, assim, encantado. Mas quando eu li o roteiro depois, eu fiquei, meu Deus, que obra brilhante. Porque eles conseguiram retratar um período histórico de uma maneira muito incrível, mas super ultra simples. Porque o enredo do filme é a história de uma compositora maestrina ou maestra. É só. Não tem mais nada, não tem nenhuma. Exatamente. É uma coisa super idiota. E a beleza tá aí. E é lindíssimo, profundíssimo, sabe? Incrível. É bonito de ver, demais. Exatamente isso que a gente sente. A gente é o que você falou, é quase como se estivesse vendo a biografia, né? E é uma coisa que você fala, cara, chega uma hora que você tá tão imerso, que você tá acreditando que aquilo ali realmente existe por conta dessa sutileza. É maravilhoso. E assim, como eu já disse em outro episódio, seria a hora de subir a claque. Palmas para o Heineken, porque você deu uma aula de percepção e de exercício, de que a gente tem que fazer mesmo, porque às vezes isso passa tão batido que a gente não enxerga essa nuance, esses detalhes, né, a sutileza desse e da direção, né, de como dirigir isso e não deixar passar ou não passar e encontrar esse lugar aí da linha tênue ali de, putz, de repente um movimento um pouco a mais pode tirar você da realidade. Então é
Eu acho que o filme, ele é isso. O filme, eu saí encantado da sala, encantado, porque justamente eu falei, cara, eu vi um negócio mais, assim, mais real é impossível. Eu achei o trabalho da Mônica... Da editora. A Mônica, porque é amiga minha agora. Trocando e-mails. Eu achei o trabalho dela brilhante. Quando você lê o roteiro e vê como é que tá descrito a cena e o que ela resolve colocar... As decisões, né? As decisões. De novo, obviamente, a gente está falando que pode ser uma decisão dela, mas pode ser uma decisão do produtor, que é o diretor, que é o roteirista, enfim. Não importa muito exatamente, mas importa que o trabalho que passa pela ilha é, de fato, a montagem do filme. E se você lê o roteiro, ele é mais descritivo do que propriamente abstrato. Porque para você poder ir pegando características de personagem, você tem duas formas de fazer em termos da literatura escrita, até a literatura teatral ou a literatura cinematográfica, por assim dizer. Mas você tem duas formas de fazer como saber se o personagem é o que ele é. Uma é o personagem falando sobre o que ele é. Né? Você vê uma pessoa entrando em cena e ela age, tá vestida como rei. E se ela entra e age, tá vestida como rei e diz, eu sou o rei, cheguei, você tem uma característica de informação que a plateia possa ter. A outra, que a plateia também usa como referência, é como os outros personagens se relacionam com aquele personagem. Então, se o personagem entra em cena como rei e ninguém se abaixa, a tendência é você achar que aquele personagem é louco. Porque, na verdade, ele acha que ele é o rei, mas ninguém age como se ele fosse. Porque isso é uma estrutura muito natural das cênicas, que é mais fácil você dizer pelo exemplo do que dizer pelo texto. Ou seja, você aprende mais sobre o personagem, como agem sobre ele, do que como ele age sobre ele mesmo. Reação. E a plateia, nesse caráter meio de voyeur, consegue perceber quando o personagem está mentindo ou não. Então, a escolha do que mostrar, a escolha de quando mostrar, se a coisa desvia ou não desvia, tá muito calcado na escolha do mouse da mulher lá, cara. Eu vou botar a cena aqui pra este momento, porque é este momento que vai fazer a pessoa ver o que estão falando dela, mas o que ela tá falando dela mesma, entende? É quase como reagir como um personagem do filme também. A gente é colocado como uma pessoa que tá ali, de repente, naquela sala. A cena inicial, que é ela contando sobre a história dela ali, o cara, né, certa ali, abre um livro sobre o currículo e tal. Você tá na plateia. Você tá na plateia e aí você fica nesse lugar. Ele até fala, pô, eu falei mais. Você tá com essa reação porque talvez eu tenha exagerado ou esquecido algo sobre você. E ela fala, não sei o quê. Então, assim, você fica, caraca, ela é isso tudo mesmo? Mas não é? E por que ela age assim? Então, isso é fascinante, porque você é levado, como você disse, acho que por conta da montagem, no filme inteiro, você é colocado de fato pra dentro não só da obra, você é colocado como atuante daquela percepção ali, você de fato tá brigando, né, e contestando, questionando o tempo inteiro o que é louca, não é tóxica, não é, tá certa, tá errada, ela é isso tudo mesmo, e é o que ela fala, como você citou ali na coisa da arte, quando separar, né, o artista da pessoa, né, a persona, personagem, tudo isso, porque a vida é isso, como é que eu analiso o Pelé, como é que eu analiso o Michael Phelps, sei lá, qualquer ator ou qualquer personagem da história que seja famoso pelo seu sucesso, né, na carreira, no futebol, em qualquer lugar. A gente sempre fica assim, mas eu gostava tanto, mas depois que eu descobri que o lado pessoal dele... Tá, mas a vida é isso o tempo todo, né? A vida é isso o tempo todo. Então isso no filme é latente, assim. Eu fiquei no mega dilema, porque eu sempre, esse lance, né, da cultura do cancelamento, de você brigar com uma pessoa porque, enfim, ela foi... Porque tem algumas coisas pessoalmente que eu não abro mão também, né? Eu não quero me associar com um neonazista. Lógico. Eu não quero, sabe? Sim, mas ao mesmo tempo eu fiquei, porque assim, eu não tô preparado pra encarar um mundo em que o Roger do Traje a Rigor seja uma boa pessoa. Sim. Eu tô disposto a achar ele um boçal pra sempre. Pra sempre. Mas ao mesmo tempo eu fiquei me pegando nisso, assim, tá. Mas assim, e o produto, se for brilhante... Como que você lida com esse amor? Eu acho que ela não invalida, eu acho que é difícil a gente até tecer esses comentários aqui, porque é óbvio que a gente tá errado, mais do que certo, né? Eu acho que nesse momento eu falar que, mas o cara era isso, mas fora ele era um X, e por isso ele deveria ser preso. Lógico que ninguém tá dizendo que porque ele fez uma arte boa, tem que achar ele legal. Não é jamais. Mas na hora de discutir a arte, que é o que eu acho que ela leva a sério, porque a sério não, a ferro e fogo, quando você vai julgar isso, e ainda mais num estágio que a gente tá dizendo que é o topíssimo ali que ela é, a artista que é,
você ultrapassa essas coisas, né? Sim. Ela fala, cara, eu não quero discutir isso aqui, eu entendo você não querer levar isso adiante, eu entendo você não querer tocar esse compositor, eu entendo, posso até entender, mas a gente aqui não tá discutindo isso. E óbvio que alguém vai falar, não, mas eu quero discutir isso. Tá, mas talvez não seja aqui. E eu me vi dos dois lados, porque eu falei, pô, ela tá certa, ela tá falando um negócio, não é pra entrar nesse assunto, mas também o que ele tá levantando é muito importante, né? A questão e o que ele passa, e óbvio, a gente tem que ter a empatia, tem que se colocar no lugar, tem que falar, cara, talvez pra ele não seja fácil, né, desvincular a arte do artista, do personagem, do ser humano. Então, óbvio que a gente fica nos dois lugares. E é uma luta eterna. Eu separei várias cenas. Eu vou tentar não falar todas, porque realmente tem muita coisa, mas eu sugiro... E porque vejam um filme, por favor, vejam um filme. Assista o filme e presta atenção numa coisa. Pensa, é um filme sobre uma personagem só, praticamente. A gente acompanha ela o tempo todo, tal qual é Mother, tal qual é um pouco The Whale. Você tem a personagem o tempo todo sendo acompanhada, e então você tem muito tempo que ela vai estar em cena. Isso significa que quando você vai começar a escolher a quantidade de vezes que você vai ver ela e a quantidade de vezes que você vai ver ela reagindo com outras pessoas, cada vez que você tem uma outra pessoa aparecendo, é um pouco do momento que a editora vai ter de aliviar a cara da atriz um pouco, pra você, plateia. Então, a escolha de mostrar outra pessoa, ela passa a ser não só um momento de relaxamento, mas ela passa a ser momentos decisivos porque passa a ser o nó de informação da representação do que aquela personagem, que é a principal, vai ser. Então, é muito cuidadoso, porque se ela vai mostrar ela mentindo e a outra pessoa reagindo, vai ser, nesse caso de um filme em que você tem um personagem o tempo inteiro, e, somando a isso, o fato dos takes desse filme serem muito longos, que faz com que você tenha mais um bloco e mais interpretação naturalista solta, você vai ter exatamente esse problema quando você for, cada vez que precisar, por algum motivo, literário do texto ou literário conceitual, ir para outro personagem. Deixa eu tentar me explicar melhor, mostrando a cena específica. Acho que pode ter ficado bem confuso. Vamos lá. Eu sugeriria que a gente fosse para a cena... Ia lá em 7 minutos e 35. 7h35? Logo no começo? 7h35. 7h35 e 9, a gente tá vendo uma cena em que tá ela sentada escrevendo uma coisa, acabou de fazer um frame lindo, né? A gente pode cortar a partir daí, eu vou soltar, eu vou deixar acontecendo, tá? Então, um Dolacy e já. Foi. Ele tá citando, aí a gente corta pra ela em dupla, ela olha pra gente, tem um barulho de áudio, que é uma risada, e aí tem um frame da cabeça da mulher olhando desfocado. E aí, olha o tempo que segura isso. Que não diz nada. Nada, cabeça. Nada. Fica uma cabeça no escuro, em que ele tá falando. Aí, corta para a próxima personagem entrando em cena e falando a fala do cara. E também é um take enorme. Enorme. Até com a pausa. E mostrando a cor do cabelo, ou seja, não é a mesma mulher, a gente sabe agora. Aí corta pro palco. E continua também um take enorme. São takes enormes. Cada vez que pausam, são takes enormes. E aí vai cortar para mais perto. O som chega a dar uma aproximada. Sim. Pausa. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Se você der uma olhada no filme todo, dá uma voltada para trás, vem uma sequência rápida enquanto ela tá sendo falada e chamada e o cara tá falando o currículo dela. Tá uma sequência dela sendo super bem tratada. Tratada por várias pessoas e ela tá sempre meio dividida. Ela tá sempre aparecendo em espelhos. E depois corta para um momento que vai se rir e ela olha para... Ela dá uma subida, se você botar em 7h39, exatamente 7h39, e soltar dali, ó, um Dolacy já, o povo ri e ela olha. Só que ela olha quase junto com o público rindo. E ela olha de um aspecto de reprovação mesmo. Quando eles fazem a piada do Mel Brooks, né? Sim, sim. E ela olha quase junto com a plateia. E, obviamente, não é a cena que ela não tá olhando por causa da plateia, né? Porque a plateia é de outro momento. Isso é um B-roll de uma outra coisa. Sim. Só que a escolha da editora de colocar o exato timing que tem uma risada ela olhando, é pra chamar a atenção pra gente. E repara que nesse frame, se você pausar em 7h41, você tem ela olhando
ela tá sentada na esquerda, olhando mais ou menos pra direita, meio Sim, fora da lente. sim. Aí tem o reflexo dela, que é um reflexo bizarro, que nem deveria existir, porque é um reflexo de lado, É. que ela tá olhando pro oposto da posição e tem um pedaço do rosto dela Pedacinho, olhando pra outro lugar. E nenhum deles é pra gente, certo? Tipo, nenhum deles é olhando pra gente. Embora o próximo take é exatamente um corte em que a gente é a figura que tá olhando pra lá, que é a cabeça da mulher. E fica um tempo suficiente pra dar tempo de você, como plateia, pensar, tá, então esse aqui sou eu. Tipo, essa figura sou eu. Porque é a figura que acompanha ela o tempo todo, que é essa figura que tá de fora olhando pra ela. E segue isso. Depois corta pra próxima figura, que é a figura que vai nos contar a história. Que não só entra do frame chegando em oposição ao outro personagem que a gente acabou de ver na coisa anterior, como na verdade chega narrando a frase de alguém. Entendeu? Sim, sim. Que é o texto pronto, que ela já conhece, enfim, mas ela vem ali, ó, eu conto essa história também, né? Ou eu escrevi, ou eu ajudei, eu sei bem, tanto que ela é assistente ali, que tá o filme inteiro ajudando a suspender a história, né? E tem uma coisa muito curiosa, se você soltar, na verdade, no clipe, que é 12 minutos e 40 e 22 frames, aí eu soltei, um Dolacy já. Ele faz uma pergunta pra ela responde, fala do Hebrew words, não sei o que, não sei o que. Aí ele, fica o take nela, ele tá respondendo. Aí, olha só, ele responde e aí ele tosse, olha pra ele, ó. Só que não tem o áudio dele tossindo. Verdade. Sacou? Tipo, não tem o áudio dele tossindo, cara. Que louco, né? Sacou? E eu não acho que isso seja um erro. Não, proposital, lógico. Não foi uma coisa que falhou, né? Não botaram o áudio, não tem. Lógico que não. Pra mim, isso é aquela notinha diminuta no meio da escala lá, assim, só pra dar um... Que a gente percebe que tá no subconsciente ali, você assistindo, vendo que o cara tá ali incomodado, mas você não precisa ouvir aquilo ali, né? Exato. Tipo, alguma coisa tá errada com essa pessoa. Porque ela tá dividida, ela tá separada e a realidade não tá na mão dela, entendeu? Sim. É isso que eu acho que é o mais legal desse realismo meio fantasioso que esse filme tem. Sim. É como se, assim, a realidade mesmo, que a representação da realidade, ela é bastante simbólica. As coisas são meio como quase um terror realista. Sim, sabe? Sim. Porque as coisas não estão na mão dela, ela não tem controle das coisas. Porque as coisas não estão ali na frente dela. Por isso que é tudo muito estranho. E aí, enfim, isso se repete bastante até o momento em que a gente meio que inverte lá na frente, quando ele pergunta, por exemplo, se a gente solta. E aí tem uma coisa muito importante. Tem um take enorme em 15 minutos e 52 segundos. Imenso. Que é um take imenso em que ela explica o que é a realidade, o que é a arte e para que serve a arte, como a arte pode fazer. O texto é lindo. E isso vai fazer referência à cena final, quando ela tá assistindo o cara na TV, lá na casa dela. Sim. Porque o frame é exatamente o mesmo. O mesmo, né? Tipo, os caras fizeram um frame, assim, de colar igual, sabe? Só que ela tá invertida e totalmente pálida, totalmente suada, sem maquiagem, com olheira. Vencida, né? Vencida. Sabe? Então, eu achei muito interessante eles conseguirem propor um take enorme, awkward, em que ela explica o que é a arte, para que ela serve, e um outro em que ela tá ouvindo uma pessoa falar o que é. Entendeu? Sim, porque no outro ela só vai escutar e nesse ela vai dizer o que é. E aí super, ultra, absolutamente acadêmico, aí, tipo, é uma aula de literatura musical. Os caras ficam falando o nome de todas as pessoas. Parece cinéfilo falando no nome de diretor. Sai uma lista da Wikipedia de... Não, para acompanhar é difícil. Tanto que depois eu fui para trás desse texto, porque tinha coisas que eu sabia, a maioria eu não sabia. E assim, ali é o que você falou, uma aula de pesquisa, referência, para estruturar essa fala, né? E é muito louco o que você fala, porque esse arco aí, desse ponto com o final, que ela tá num, vamos dizer, num momento não de derrota, mas numa posição diferente, ela só entende a profundidade do lugar que ela tá porque ela sabe exatamente o que tá acontecendo, o que aconteceu, porque ela tem a estrutura para explicar. É pesado, porque quando você ouve aquilo, né? Quando você fala é fácil, quando você ouve e tem consciência daquilo é puxado. E é exatamente o que acontece nesse paralelo não, nessa ponte, né, que você está citando aí. Porque se você olhar os frames juntos, é uma espécie de composição em que ela tá na casa velha. Ela tá toda escura, né? Vendo a TV, chorando e ouvindo uma pessoa falar da beleza da arte.
E na outra, ela tá na mesma composição, só que invertida. E, tipo assim, se você botar lado a lado, você vai ver que a cena em que ela tá na casa dela, velha, a luz tá atrás dela. Sim. E na cena que ela tá sendo iluminada de frente, no palco. Sim, Então, tipo, sim. a TV tá pegando ela toda, porque ela, obviamente, é como se fosse uma espécie de broadcast nisso, né? Então ela tá toda iluminada pra aparecer na televisão. Então ela é a artista que tá dizendo pros outros o que é arte. E na outra, ela é só uma pessoa normal, derrotada, vendo alguém na TV dizendo que é arte também. Então, em termos de composição visual, eles tentaram fazer exatamente essa mesma coisa, sabe? Muito bom. Mas voltando para o pedaço que eu quero dar play também, em outro momento, em 14 minutos e 39 segundos, eu só quero mostrar uma coisa awkward de interpretação e também um lance da escolha do momento de entrada, sabe? 14 minutos e 30 segundos, ela tá parada com a mão levantada olhando pra gente, certo? Sim. Olhando pro cara, na verdade. Aí, enfim, vamos soltar daí, um Dolacy já. Foi. Aí, ela tá falando da forma, explicando o que é. Let alone heard or performed any of that music. So he would do radical things, like disregarding the tempo primo or ending this phrase molto ritardando, even though it had Aí ela fala do retardando e aí corta pro cara, fazendo uma pergunta. E a gente não tem a resposta dela. A gente tem ela resposta e ele olhando. Olha o tanto que ele fica esquisito. Aí ele responde pra ela e corta pra ela bebendo água. Pausa. Eu acho maravilhoso. Eu acho uma piada incrível. Tipo assim, porque ele tá fazendo uma pergunta super complexa. E ela tá bebendo água, cara. Porque pra ela é muito natural. E eu acho que essa é que é a dificuldade que a gente vê nele ali, né? Se colocando como o entrevistador, mediador, seja o que for ali. É muito duro você... Porque assim, você tem que ter muito conhecimento, você tem que saber lidar com um personagem e lidar com esses imprevistos que, assim, às vezes quando você acha que você tá entrando no jogo, a pessoa fala assim, cara, você tá tratando do negócio, sabe? É quase um descaso. Ela tem quase um descaso, como se assim... E pode até ser uma coisa pedante, como se ela não respeitasse. Você não tá entendendo o que eu tô falando, cara. Exatamente. Sabe? Tipo... Você não tá prestando atenção? Você não entende? Você tá me perguntando isso por quê? Esses detalhes das conversas com ela, e isso ela é assim no filme inteiro. Ela tem que lidar com as situações com a namorada, esposa, enfim, com a filha. E ajuda muito a construir esse personagem que ela é, que a gente vai ficando puto com ela. Desculpe a palavra, mas é isso. E esse lance do realismo, de uma representação de uma realidade, só que fantasiosa, né? Porque é isso, ela tá meio que acima do humano, né? Ela passa a ser uma figura babaca. Exato. Você fica assim, com ódio dela, né? Porque ela não tem respeito por nada. Cara, desculpa não saber tudo que você sabe, sabe? Tipo, poxa. É muito legal, muito legal. O outro pedaço também que é um detalhe pequeno, porque aí tem a ver com o que eu tava falando de mostrar o personagem ou não, já que a gente tem um take que é exatamente essa mesma que ela tá bebendo água, só que a gente segue esse take, é um take só, é um take gigantesco também, não chega a ser um long shot, mas é um take enorme. Mas se você soltar no finalzinho, quando ela fala 17:03, como eu falei anteriormente, ele não nasceu... Essa peça não nasceu de uma tragédia, mas nasceu de um amor jovem. Sim. Ele fala, né? Do Young Love, ela fala. E aí o cara vai perguntar, e você escolheu o quê? And you choose? Aí ela responde, love. Aí ele, não, tá, mas eu tô falando do tempo, porque ele tava querendo saber quão longo vai ser a apresentação. Isso. E ela falou que não importa. Ela fala 7 minutos. Dizer o número não vai fazer sentido. Enfim, ela ficou toda explicando. Então, assim, foi legal porque ela passou por um estágio toda filosófica e o cara, no fim das contas, só que mas é meio que tutorial de YouTube, sabe? Tá, beleza, mas onde eu clico? Você faz um vídeo explicando o conceito da cor. É só pra ver se eu entendi. Ele fala, só pra ver se eu entendi. Por que você aplica o LUT? Como é que o LUT funciona em relação à imagem? Quais RGB você tem que usar? Qual Space Color você tem que passar? E o cara, mas onde eu clico? No final, ele quer um tutorial mesmo, sabe? Achei isso brilhante. Completamente mas enfim, daí perdido. Solta daí, em 17 minutos. Vamos soltar em 17 minutos exatos. Beleza, $1 já. Foi nascido Young Love, né? Ela falou. Aí você escolheu e a pergunta foi feita sem ver ele. Aí vem o áudio do povo rindo. Ela, 7 minutes. Aí ri e corta. Pra cabeça da pessoa, que é como começou isso. Aí corta para a assistente dela. Isso é muito importante. E a gente fica na assistente dela.
Se você pegar o roteiro, a fala é escrito assim, quando o cara fala 7 minutos, ela fala 7 minutos. Aí tá escrito, né, que do setor 140 do Room 5, a cabeça de uma pessoa, Red Woman, tá centralizada. O público ri de forma polida, né, digamos assim. Aí a próxima cena é 10 minutos depois e tá escrito assim, tipo, The card member special experience underway. Tar fully involved in conversation. Eyes delighting on well-kept details of the young woman's figure. Makeup, hair, nails, 10-carat marquee cut diamond ring. Shoes and red handbag. É uma descrição física de uma mulher absolutamente com cartão de Card Member Special Experience, ou seja, ela pagou um cartão para poder estar no lobby do hotel mais caro, com um anel de diamante que é de 10 pontos de peso, ou seja, de, sei lá, 20 gramas de diamante no dedo. Sim. Tipo, é muito rico. E make-up, shoes, hair e uma red handbag, né? Tipo assim. E aí a gente não vê isso que tá escrito. Toda essa fala que ela fala, I so taken by the you said about the interpretation, não sei o quê, a gente não tá vendo isso. A gente tá vendo a assistente quando ela tá fazendo isso. A ideia dela mostrar essa coisa toda da figuração, da beleza, da sofisticação, tá mais dentro da personagem Tar do que, de fato, nas outras personagens, do que nas outras pessoas. Então, é aqui a primeira vez que eu vi a personagem sendo tratada como a segunda personagem que ela vai virar. Porque a gente vê as coisas que são referentes a ela, mas a gente tá enxergando as outras mulheres que estão na vida dela também. Entende? Tipo, o outro espelho, outra parte dela. Outro lado, né? Mas elas estão se discutindo. E aí, eles fazem de uma forma brilhante quando ela faz também um take grandão, que ela vai falar do bag de novo, né? Tipo, ela fala, e é muito legal no texto, porque ela explica que, tipo, o cara também não precisa ser tratado como mal, porque afinal de contas, se você for ver de perto, todo mundo é meio capaz de um assassinato. By the way, essa sua bag é maravilhosa. We're all capable of murder. That is a fantastic handbag, by the way. Thank you. Que ela começa a flertar com a figura. No texto escrito, ela é muito mais predadora. Ela tá, tipo, olhando detalhes das pessoas. Ela tá fixada no detalhe da unha da mulher. Tipo, ela toca no ombro das pessoas. Ela é muito mais predadora. E é isso que eu queria dizer do momento da interpretação. Então eu vou soltar aqui em 18 minutos e 22 segundos. Porque corta da assistente pra ela e vem em tela cheia, você reconhece essa personagem e aí você vai ver ela atuando. Então vamos soltar em 18 e 22 aqui, só pra eu mostrar a cena dela interpretando, onde ela se já. Foi. A assistente dá umas... Ai, que saco ficar ouvindo esse povo flertando com ela. Ela foi super elogiada, aí ó, corta pra ela. Olha isso. It's a prime number that strike you as both victim and perpetrator. You know, it's not until I conducted it that I became convinced. We're all capable of murder. That is a fantastic handbag, by the way. Pausa. Quando ela cita That is a fantastic handbag, by the way, se você pausar de novo, tipo, assistir só essa cena e ler e pensar no sentido de que ela tá, tipo, devorando a mulher com os olhos. Ela tá, tipo, fazendo sexo com a mulher com os olhos. Ela tá, tipo, predadora, conquistando a figura. Ela vai botando, ela escolhe o momento em que ela vai falar, isso é uma... Nossa, essa sua bolsa é uma maravilha. Porque ela levanta a história, né? Ela vem, traz, cria uma tensão, né? E fala, descobri que todo mundo é capaz só quando eu dirigir. Aí você, obviamente ali você tá de frente pra ela, você se encanta, você já tá fica dentro dos braços do leão. E aí ela vem falar, olha aqui um carinho em você. Você fala, você foi devorado e não viu. Né? Essa interpretação é muito brilhante. Eu achei isso, foi uma das partes que eu mais gostei. Eu fiquei vendo e revendo várias vezes. Depois tem mais um detalhe que eu também chamo a atenção, que aí também não sei se vale muito a pena, que assim, na hora que o alarme de incêndio fica tocando as notinhas, eu penso... Nossa, sim. E ela é muito legal porque me parece que é exatamente o mesmo pitch as notas do piano. Não só do piano, da sirene que toca depois quando a menina grita. Não, né? Na verdade, eu acho que é a mesma coisa.
Porque assim, a mesma linha, né? A mesma linha melódica que você quer dizer. Porque é um intervalinho tipo de Lá e Fá. Duas notinhas, exatamente. Eu acho que é a mesma coisa. É que é engraçado, né? Porque isso tudo é como eu tava falando do metrônomo. É como a cabeça dela funciona. É óbvio que não é o mesmo aparelho que toca, talvez não seria a mesma linha melódica, mas na cabeça dela tudo é musical, tudo tá ligado. Então, né, o metrônomo tem uma relação, um negócio que toca na campainha, que toca na nota do piano, sempre tem uma ligação, porque ela ouve aquilo em todo lugar. Ela tá obcecada por uma história e elementos da vida dela, ela encontra algo que vai trazer aquela história à tona. Eu acho que é isso que acontece. Sabe? E tem o lance que é muito importante na questão de detalhes, que esse filme é cheio de detalhes pequenos, é que quando ela faz isso, ou seja, ela ouve o alarme de incêndio tocando, aí ela vai no piano, toca, e aí, enfim, ela resolve correr, e aí ela corre da direita para a esquerda, e ela passa numa rua que tem o cartaz que, se você pausar, que dá pra ver, mas não dá pra ver direito, que é o cartaz anunciando o concerto que ela vai reger. Sim. Que tem a foto dela. E aí ela ouve o grito da mulher, você ouve uma sirene de coisa quando ela ouve o grito, a sirene faz esse mesmo intervalinho. E aí depois, lá no final do filme, quando ela já decaiu toda, foi encontrada, talvez tenha abusado a menina, não sei o que, ninguém sabe nada, faz aquela coisa toda, ela vai correr de novo pra mesma, tipo, voltar, né, do lugar, tipo, se abandonada. E aí ela corre na outra direção. Aí ela corre da direita pra esquerda, ao contrário. Ela corre para o outro lado. E aí nessa corrida, não só a fotografia tá diferente, que já é tipo como se fosse à noite, porque a primeira é bem de manhãzinha, talvez. Sim. E essa já é à noite, porque você tem Tungsteno aparecendo. E aí nesse momento você vê a foto dela rasgada, cortada, com X. Né? Aí ela vai e rasga. Então é um detalhe muito pequeno, assim como os letreiros, Duca. O que é um letreiro daquele tamanho? Por que as letras são minúsculas na abertura? Eu fiquei assim, caraca, eu não consigo ler as funções das pessoas. Mas é que faz parte da que a gente tá falando, né? Quando a gente vê a coisa, vamos dizer assim, mais chique, mas isso aqui nunca é um lettering imenso, é sempre detalhe, é sempre a fonte, a tipografia, ela sempre vai fazer parte do layout, né? Nada é escolhido à toa, né? Se é uma fonte condensada, se não é. Tudo isso tá contando história. E uma coisa curiosa que eu achei divertida também, assim, é que numa das cenas mais marcantes do filme, que é a cena de 12 minutos, sei lá, que é um long shot de 12 minutos, um único take, que é o que ela explica e mostra meio o caráter dela todo, que ela fala com o Max, né, que é o outro aluno, e aí o garoto fica tremendo a perna, ela para a perna do cara e tal, tipo... É maravilhoso, maravilhoso. Tenso. Aí, repara que a cena que a gente explica que talvez ela tenha caído no lance de abusar dos alunos, ou sei lá, enfim, é uma montagem de uma cena que é em long shot. Então eu achei muito poético que os caras escolheram, vamos fazer uma... Tipo, que os alunos ficam filmando. Eu dou aula aqui na faculdade. É uma coisa que eu não tô muito acostumada, cara. Mas eu já deixei pra lá. Porque, assim, eu tô sempre sendo filmado pelos alunos. Sim. Eu tô dando aula de colorização e tem aluno com o celular apontando pra mim enquanto eu tô falando, cara. Sim. E eu falo, galera, baixa o celular, presta atenção, olha pro resolve aí. Mas ao mesmo tempo é uma forma deles trazerem... É o note dele, né? É o note deles, exatamente. É a coisa exatamente. Bem, então assim, eu que sou mais velho, tenho 40 e pouquinhos... Eu fico um pouco incomodado, eu fico assim, eu não sei lidar com isso. Mas eu sei que outros professores que estão mais nessa geração, eles estão tipo, não, isso é normal. O povo traz tripé, bota e deixa o celular gravando a aula. Deixa rolando mesmo, E deixa gravando a aula, às vezes em live, fica lá passando, sabe? Tipo, às vezes eu falo, gente, como é uma aula paga, quem não pagou não deveria assistir, supostamente, né? Se a gente for querer respeitar o capitalismo. Não é pra compartilhar isso aqui daqui pra frente. Tudo bem que você tem isso como seu note, mas não pra compartilhar. Exato. Mas assim, é uma coisa da geração mesmo. Então assim, essa cena picotada de, tipo, fora do contexto, fez eu ficar pensando, tipo, cara, se eles pegam a minha aula e picota, vai parecer... Ainda bem que eu não toco em ninguém, mas vai parecer... Que é o poder da edição, né? Por mais que ela tente alegar, não, tá nítido que eles cortaram e tal, mas assim, cara, assim, por mais que a gente possa ser tendencioso, né, e direcionar uma montagem, a gente sabe disso muito bem, ela falou, ela foi aquilo ali. Óbvio que teve a montagem que carregou na tinta e aquele vidinho compilado ali... Foi pra pesar, mas ela foi aquilo ali. Então, o contexto, pra ela se defender pelo contexto, ela teria que ter tido outro argumento, outra contação de história, né? E então, é uma super montagem, eu achei divertido, porque é uma super montagem, com o áudio bem perfeitinho, não tem corte em nada e tal. E o curioso é que é justamente a cena que chamou a atenção pra gente, que é uma cena de um take só, ou seja, a cena da realidade que a gente viu,
Sim. ela não tem corte. E a cena da representação da realidade que vai fazer essa mulher cair, ela Exato. é toda editada. Toda editada, exatamente. Eu achei isso curioso, sabe? Porque eles poderiam ter escolhido outra cena, Sim, ou ter sim, somado sim. coisas dela gritando, ela tratando mal, porque ela tratou mal um monte de gente no meio do caminho. Sim, Mas opa. eles escolheram uma que é um take só, entendeu? Tipo, isso eu achei bonito, assim. Tipo, Muito ó, bom, pô, muito bom. inteligente da parte Muito, deles, né? Muito. Sim, deixa eu só fazer um parênteses antes de você que passando pelo scroll aqui do filme. Tudo bem, né, que as salas, é tudo muito bonito, tal, mas assim, a fotografia é um arraso também, né? Porque assim, tem um take aqui, cara, em 2:20, que é perto até do que você vai falar, que é um take de cima, um top aqui da orquestra, da sala ali, né? E, cara, você tem 1000 formas de fotografar essa sala, porque é o famoso aponte da rec que fica bonito. Mas eles têm umas escolhas muito fantásticas, assim, né? Porque de você documentar o lugar com um take só e o fechado e usar as linhas, né? A as composição formas, dali é a composição é um negócio... Não, e a troca de lente, porque assim, é umas lentes mais fechadas, a gente diria mais teladas, pra poder deixar as coisas mais retas, assim, né? E aí corta pra ela entrando, né? No momento que ela vai entrar ali, vai brigar no palco e tal, com uma grande angular, com a cara dela oval, assim. Oval, exatamente. Completamente distorcida. Não, e se você pausar ali em 2 horas e 21 e 3... Sim, exatamente. Até a porta tá meio torta. distorcida. Distorcida. Não, e é esse choque, porque é a confusão, né? Naquele mundo onde tudo é certo, tudo é correto, tudo é alinhado, ela tá feia. Ela vai fazer uma besteira ali, então já puxa ela trazendo num take completamente disforme. Todos os frames são sujos, assim, tipo, tem coisa na frente, né? Tem um pedaço de partitura, tá meio borrado, tá sempre a coisa meio se ajustando. E a câmera na mão, começa a vir câmera na mão. Você vê coisas que você não tinha visto antes. Isso. Que era tudo muito sofisticado, mas é porque ela se desestabilizou e agora já era. Agora foi pras cucuia, né? Como falam por aí. Ela dá um soco, ela dá um tapa no cara. Isso é inacreditável. Essa hora do filme você fala, gente... Termina o filme cantando uma orquestra na Comic Con em Taiwan, isso é maravilhoso. E assim, estamos aqui nos encerra, é exatamente isso, cara. Muita gente chegou pra mim e falou assim, pô, mas eu não gostei ali do final. Eu falei, você não entendeu o que aconteceu, então. Porque assim, olha, sabe, depois disso tudo ela tá lá, assim... E que fique claro, não estamos comparando, quer dizer... O filme compara, é lógico. O filme faz essa comparação. Ele traz essa comparação. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu aqui, por exemplo, a gente não tá julgando o que é melhor e o que é pior. Né? Mas é óbvio que se ela atinge todo aquele estudo, aqueles anos e tal, e chega num lugar específico, naturalmente, essa representação é daquele lugar assim, cara, ou você é um cara que fracassou, ou você tá começando. Porque são coisas diferentes. Não é assim que o cara que tá ali é ruim. Não é isso. É um nível da carreira... que ela já passou por isso, ela já teve esse momento, ou não, mas assim, tá lá atrás na história dela. Então não é que quem vai reger uma orquestra de um live filme da Comic Con da vida e tal, é ruim, é fraco, não é isso. Eu fiquei pensando nisso, porque assim, o filme tem esse lado, assim, já encerrando aqui. Eu fiquei nesse lance, assim, tá, ok, isso é verdade, ela saiu de um nível de sofisticação em Berlim, e foi tocar em Taiwan, na Tailândia, na verdade, né, tipo, ela foi tocar na Tailândia, numa orquestra de Comic Con, de um monte de velho fingindo que é criança, vestido de boneco, cara. Isso. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei assim pensando, cara, não é, porque eu fui palhaço, de verdade, tipo, eu trabalhei como palhaço em hospital, em projetos grandes, e fiz muitas coisas interessantes como palhaço. Mas eu também já fiz aniversário de gente, não vou negar. É isso aí, Todo filmmaker já fez um casamento de um primo, já rolou aquela coisa que você fica assim, eita pau. Só que o que acontece? É diferente você ter esse da Tailândia aqui, porque tem telão... Tem maestro. Sim. Sacou? Tem orquestra. E tem, assim, só de violino são quase 2 nights de violino. Lógico. Tem contrabaixo, não é baixo. fraco, não é que é tipo, não é fraco nada, cara. Tipo, pouco. isso aqui não é o fim de uma carreira. É só uma carreira diferente, pra mim. Mas eu acho que o filme meio que também parece que ele leva pra esse lado. Tipo, olha só o declínio. Mas eu pensei, caraca, isso não tá declínio. Declínio é você fazer
festa de aniversário de criança de Playboy. Que eu já fiz. Exato. Entendeu? Exato. Tipo, fazer festa de aniversário de criança pra receber R$30. Não, e tudo faz parte da construção. A gente não tá aqui dizendo que isso é parte. Isso Exato, é parte. exato, Só que quando exato. você vai atingindo certas coisas, quando você volta para aquele lugar, significa, querendo aí você ou não, que você retrocedeu. Você não é inferior. Quem faz aquilo é digno. O cara que faz a festa de criança, ele tá trabalhando, tá ganhando dinheiro dele. Claro. É lógico que existe esse lugar. Mas, nesse contexto aqui, é tipo, cara, sabe? É tipo Ronaldo jogar no Real Madrid e vai encerrar a carreira no Ibis, sei lá, no time de 5ª divisão. Pô, o cara já jogou no maior estádio do mundo. Então, assim, é esse lugar, né? Que não é um retorno afetivo, né? Ele não fala assim, não, vou encerrar a carreira no clube do meu pai. Não é isso. É. Aqui é tipo assim, cara, eu tô num lugar que há 20 anos atrás eu fazia pra ganhar o pão. Ali, não tem nada de errado. Mas assim, caraca, depois de tudo isso, por que eu voltei pra cá? Exato. Eu acho que é muito sobre isso, né? Mas eu achei isso bem curioso, porque o filme tem esse aspecto da sofisticação, mas ao mesmo tempo eu acho que é simbólico o fato de ser um monte de gente fantasiada. Porque aí pensa o seguinte, ele vai tocar na Comic Con de uma apresentação de um filme qualquer lá, sei lá. Só que poderia ser pra crianças aprendendo a cantar musical, tipo, poderia ser uma escola de música, poderia ser qualquer coisa. Mas eles escolheram ele escolheu escrever adultos fantasiados de bicho. Tipo, é uma parada de fantasia mesmo, de ser de fantasioso. Por isso que eu falei, esse filme ele é um bom ponto pra discutir o realismo, mas ele tem exatamente os vários elementos que nos tiram do movimento realista mesmo. Ele é meio realista fantástico, sabe? Tipo, ele é meio um realismo fantástico. Porque tem esses momentos que são, mas isso não tem... Caraca, é muito tem irreal. cabimento. É muito irreal que a coisa aconteça desse jeito, mas ao mesmo tempo é exatamente assim que é a realidade, né? Então eu achei isso muito brilhante. Porque não só o porquê que eles escolheram o Gustav Mahler, que é o cara que ela vai fazer a sinfonia, né? Tem todo um aspecto do porquê que escolher esses caras, porquê que fazer uma comparação entre Beethoven e Mozart ao final da vida. Por que esses dois caras, né? Porque tem uma infinidade de músicos e musicistas e compositores que poderiam ser utilizados. E acho que o filme tem um aspecto interessante que é a criação desse espectro do que a gente chamaria de música erudita, que na verdade nem música clássica, a gente poderia até, se a gente quiser ser um pouco mais cruel, a gente nem deveria chamar de música clássica, porque música clássica faz referência ao período classicista, então é só Vivaldi, Mozart, que tá dentro de 1700 e pouco, que é o período neoclássico mesmo. Era chamado de música clássica na época? Na época não, música da época. Música, né? Então, música. exatamente. Música, mas eu acho que essa coisa do Beethoven que você citou aí e tal, talvez é aquela alguém ali da produção do filme, assim, bota dois caras conhecidos aí, pelo amor de Deus. Que ela fala tanto de coisa que a gente não conhece do universo e tal. Então quando você solta um Beethoven, que são coisas que conectam a gente, que trazem, assim, calma, eu não sou tão alheio a esse universo, não, né? E até porque não faria sentido o professor dela, que é bem antigo, pra ela, que é uma enciclopédia. Sim. Ele contar um caso do Beethoven que ela já não soubesse. Exato. Então é meio tipo, eu fiquei meio assim, isso aqui é pra gente entender. É pra gente, com toda certeza. Porque, tipo, bota um nome conhecido nesse texto aí. Que é o pontinho de conexão, é o pontinho de conexão. Quando você fala assim, caraca, peraí, eu não sou tão alheio a essa história. Exato. Então vamos pro momento dica, né, Heineken? Aquele momento final que a gente passa aqui rapidamente dando um toque, trazendo uma curiosidade, uma novidade, uma surpresa que pra gente naquele momento foi uma coisa muito importante e a gente quer compartilhar. Eu sempre caio no software, sempre falo isso, mas como é inevitável, cara, coisas que salvam o meu dia a dia como editor e na verdade esse toque é para todo mundo que trabalha com um computador, não necessariamente editor. Se você usa computador no seu dia a dia, e obviamente você tem suas fotos, seus trabalhos, seus arquivos, tal, eu vou falar sobre backup. Eu acho que até na primeira temporada eu falei algo do tipo, mas eu vou trazer um que me salvou muito, que é o Carbon Copy Cloner. É um software já conhecido, um app conhecido, sólido na indústria, assim, ele tem um tempo já que foi desenvolvido e usado por muita gente e tal. E eu gosto muito dele porque ele tem... Primeiro, né, ele é muito seguro, ou seja, se você está tratando de fazer uma cópia de segurança do que você tem que guardar ali, né? No meu caso aqui, os arquivos de vídeo dos meus clientes. Então, ao final do dia ou durante o dia, eu tenho que fazer uma cópia para um outro lugar, fora do computador, porque se o computador cair, tombar, quebrar, eu tenho uma cópia fora do computador. Né? E às vezes fora da minha ilha ou fora da minha casa. Parece brincadeira, mas não é. Então eu gosto muito do Carbon Copy Cloner. Ele tem um negócio que é muito legal, por exemplo, que é assim, você tem 3 pastas
no seu computador. Aí você vai fazer uma cópia para você ter essas 3 pastas no seu computador, certo? Num outro HD, né? Fora dali. Ok. Ele vai fazer. Aí você faz. No dia seguinte, quando você for fazer uma cópia, ele não precisa necessariamente, como muitos softwares, copiar tudo de novo. Ele vai ler o que já tem nesse ponto B, vamos chamar assim. Ele vai ver o que tem nesse ponto B e vai falar, olha, eu só preciso copiar isso. Ele te dá a opção, obviamente, de falar, olha, eu posso espelhar o teu ponto A para o ponto B, ou seja, ele vai deletar coisas que você também deletou no ponto A, vai fazer uma cópia igual, ou ele pode somar, ele pode falar, não, vou deixar aquela cópia ali e vou botar a nova. Ele pode fazer isso. Agora, o mais legal que ele tem, que eu acho, é que ele cria uma pasta safety, que ele cria uma pasta de tudo que ele teoricamente deletou. Óbvio que você vai ocupar mais espaço. Mas é um plugin? É um software, é um software chamado Carbon Copy Cloner. Vai ter o link, baixa, compra um software, tipo Word, tipo qualquer coisa. Então eu coloco lá, quero copiar do A pro B. Ele copia. Beleza, copiou. Segundo dia, vou copiar. Ele fala, cara, eu tô vendo umas coisas diferentes. Você quer que eu deixe ele exatamente igual? Ou você quer que eu só some as coisas novas? Ou seja, você vai ter um ponto B maior, né? Com mais peso. Porque ele não vai deletar as coisas que você deletou no ponto A. Você pode fazer isso. Mas independente de qualquer coisa, quando você manda ele deletar no ponto B, ele cria uma pasta, tipo uma lixeirinha. Por que isso é legal, cara? Às vezes, na correria do trabalho ali, você manda ele copiar de um ponto pro outro e você sobrescreve uma pasta que não era para apagar. E aí você fala, cara, ferrou. Perdi na minha cópia o lugar. Ou então eu tinha guardado um negócio no ponto B que não era para pagar. Eu só queria não ter isso mais no ponto A. E pela lei de Murphy é sempre o que o cliente pede. É Que sempre é o que aquele acontece. Porque você fala assim, deletei o negócio do ponto A. Quero que espelhe no ponto B. Aí você fala, caraca, tinha um negócio lá no ponto B que eu tinha guardado para não ser deletado. Eu queria deixar essa cópia lá extra. Ele cria uma pastinha lixeirinha. Que é falar assim, ó, tá aqui tudo que você veio deletando. Então, caso você tenha mandado eu sobrescrever sem querer, ele criou uma lixeirinha dele. Então, assim, não sei se fica confuso pra quem não tem o hábito de usar, mas assim, volta aqui, eu sei que eu falo rápido, ouve de novo, qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente na DM, manda no comentário, eu faço questão de te explicar o quão isso é importante. E, obviamente, você tendo o controle dessa pasta, de tempo em tempo você vai lá e apaga aquela pasta, porque realmente você não precisa daquilo. Mas o que eu quero dizer é, já teve coisa que eu vou falar assim, ó, copia, deixa um clone. Aí eu deixei um clone, eu falei, caraca, perdi um negócio. Eu fui lá na pasta e falei assim, ó, ontem você tinha esse arquivo aqui. Quer voltar com ele pro lugar? É tipo uma segunda chance, sabe? Sim. Porque... E é um software pago. Ele é um software pago, eu acredito que tem ali o período de testes e tal. Eu não lembro porque eu comprei há um tempo. Como todo software eles oferecem 30 dias, mas eu comprei porque eu já testei dezenas de softwares de backup. Já usei alguns muito bons e tal, mas esse é o que eu parei e tem um tempo que eu não troco, assim, né? E eles têm atualizações constantes. Tem uns pormenores ali, que são opções, customizações que você pode fazer, que são muito bacanas também. Mas aí é para quem já quiser se inteirar ali no que o software faz. Mas ele é muito legal e muito fácil de usar. Por isso que eu tô indicando aqui. Então, às vezes, você tem seus arquivos da faculdade, você tem suas fotos e tal. Copia daqui para cá, clona ou não clona, deixa o backup, mas ele vai trabalhar no momento que você errar. Ele vai falar assim, calma aí, eu não fiz exatamente o que você mandou. Eu fiz, mas deixei uma pastinha com as coisas que estavam antes. E isso é um recurso que eu achei muito bacana, que não vou falar que não exista em outros softwares, mas ele foi o que me chamou a atenção. Sim. E funciona muito bem. Então minha dica fica aí. Tem que lembrar, ouvintes, que se você só tem um backup, você não tem nenhum backup. Exatamente, não tem. Se você só fez uma cópia, você não tem cópia. Exatamente. Então por isso que às vezes tem trabalhos, como que eu quis dizer aqui, que às vezes eu tinha uma cópia, tem o A, né, o item A na produtora, com uma cópia do item B. E eu fiz uma cópia C, botei debaixo do braço e trouxe para casa. Porque se acontece lá um acidente ou qualquer coisa, você tem uma cópia fora do lugar. Assim como às vezes no set a gente sai com 2 cópias e manda uma terceira com uma outro motoboy levando para outro lugar. Se puder, sobe numa nuvem também. E se puder, suba na nuvem. Então, assim, tem cópia... tipo 3 lugares diferentes. E acho que isso não veio à toa, porque quando eu tava escolhendo a dica pro episódio que a gente ia gravar agora, recentemente, não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas a gente tá aqui, gravou em 3 de abril de 2023, mas poucos dias atrás foi o Dia Mundial do Backup. Exato. E eu fico muito feliz, porque eu sou um grande evangelizador do backup. Porque o que já apareceu de gente na minha vida, Duca, como é que eu faço para recuperar isso aqui? Eu falo, bom... E outras vezes é assim, mas $20, $40, $30, é caro. Caro é perder um trabalho de uma vida. Caro é perder o TCC. Caro é perder aquele acting do ator que estava maravilhoso e você não tem mais como refazer. Ou perder o tempo que você não paga. O tempo que você perdeu fazendo e você vai ter que fazer de novo, você perdeu o tempo e já era. Esse não tem nem preço. Não tem preço, como é que paga. Mas é isso, Carbon Copy Cloner, dica do Duca neste episódio. E a sua, Heineken?
Bom, o meu vai ser, temático. O meu foi como filme, né? O Tar é um filme sobre música, tem a compositora que eu gosto muito do Joker, acompanho já ela faz um tempo, e gosto muito do trabalho dela, das coisas dela tocando. Procura ela no YouTube, tem um monte de vídeo, eu ponho de fundo ela tocando, eu gosto pra caramba. Mas tem um vídeo, que é um vídeo, eu vou deixar linkado, que é um vídeo bem grande, na verdade, eu acho que tem 1 hora quase o vídeo todo, que é do Spitfire, que é um canal de YouTube, que é meio que um canal de evangelização da ideia do bom do áudio. Curiosamente, esse vídeo deles, o áudio tá horroroso. Porque acho que eles gravaram da mesa de um microfone e depois o áudio fica ruim. É um vídeo de 1 hora o famoso e 4. gravaram como deu. Exatamente. Que ele tem uma conversa com ela, com a compositora, né, a Hildur, e ela conversa sobre Joker, sobre Chernobyl, sobre o Sicário, né, que é outra composição dela também. E ela fala um pouco sobre composição de filme. O canal é um pouco dedicado a essa composição de score para filmes, e tem várias coisas. O canal tem muitas coisas interessantes, porque eles vão para desde de aspectos de coisas técnicas de software, de como gravação, até acústica e tal, e também um pouco do mercado. É um canal que não é muito antigo, assim, mas já tem bastante tempo, e tem esse vídeo que tem uns 4 anos, e é 1 hora e 4 minutos dela falando um pouco dessas coisas todas. Então, acho interessante, sempre tento trazer a visão do artista que compôs e que fez para se defender aqui no nosso episódio, ao invés da gente também só falar o que a gente achou, né? Eu também gosto de trazer a pessoa que fez e tá aí falando dela, do trabalho dela. Obviamente ela não vai falar do Tar, porque esse filme foi desse ano passado. Sim, não e tava esse ainda. vídeo já tem uns 4 anos que ela fez o Joker e outras coisas, né? Bom, é isso. Então, queríamos agradecer você ter chegado até aqui, porque dessa vez o episódio vai ficar realmente grande. E a gente vai entrar numa série de episódios grandes aqui pra frente, hein, Verdade. gente? Vamos se segurar. E os próximos vão ser maiores do que esse, com certeza. Porque tem muito assunto pra gente cobrir, e depois que a gente passar por esses grandões, a gente promete que vai tentar diminuir ou fazer um pouco mais comedido pra quem, chegou até aqui. Caracas, eles falam muito, e é verdade, a gente fala mesmo. É que a gente gosta. Mas queríamos agradecer você ter chegado até aqui e pedir, obviamente, encarecido que você, por favor, entre em contato pelo contato@segundocorte.com ou nas redes sociais @segundocorte para falar o que você achou que ficou errado, o que ficou faltando, se você gostou, não gostou, o que deu certo, o que não deu. Se tá funcionando pra você botar o filme aqui no fundo, se funciona o áudio que você tá ouvindo. Também, se você puder, de repente, entrar em contato pra falar como que você escuta isso. Você escuta isso de fone de ouvido, você escuta isso do celularzinho, da caixa de som do seu celular, TV, ou você para da TV. Porque eu preciso também saber qual é o tipo de caixa de som que você anda escutando a gente, pra eu poder saber que tipo de mix eu mando pra você também, certo? E como eu sempre digo, a gente quer que você entre em contato, porque a gente faz isso aqui porque a gente quer, mas a gente quer que você queira que a gente queira mais. Então, é isso. Um abraço. Valeu.